O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tornou a sair para a beira do mar. E toda a multidão ia até ele, e ele os ensinava. Ao passar, viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Aconteceu que, estando à mesa em casa de Levi, muitos publicanos e pecadores também estavam com Jesus e seus discípulos, pois eram muitos os que o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-os comer com os pecadores e publicanos, diziam aos discípulos dele: o quê? Ele come com os publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhe disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Hoje nós vimos aí o chamado de Mateus, né? O Levi é o Mateus. E quando nós estamos lendo as Sagradas Escrituras, a gente tem que ter um cuidado e pedir muita sabedoria a Deus, né? De preferência, sempre acompanhar as Sagradas Escrituras junto com a doutrina da igreja, junto com o magistério da igreja, para não cometer falhas, né? Vamos falar assim. Vejam só, se a gente não ler direito essa parte aqui do Evangelho, a gente vai achar que a gente deve viver numa vida pecaminosa, né? Numa vida pecaminosa, porque Jesus veio para os pecadores, né? Então a gente pode se justificar e viver numa vida totalmente devassa, né? Outra parte também no Evangelho que muitos de nós nos apegamos a ele é aquele que Jesus diz assim: a mulher adúltera. Ninguém te condenou, mulher? Nem eu te condeno, né? Mas muitas vezes nós deixamos de ler também quando Jesus diz: vai e não peques mais. Então nós temos que ter um certo equilíbrio aqui. Vejam só, todos nós somos pecadores, qualquer um de nós. O homem mais justo da face da terra, ele ainda peca 7 vezes por dia. Por isso que nós vamos ouvir sempre os padres, algum pregador falando: todos nós somos pecadores. Mas aí nós temos que saber discernir o que está nesta frase: todos nós somos pecadores. Por quê? Quem peca mortalmente é do diabo, né? São João Evangelista, ele vai dizer em uma de suas cartas: quem peca é do demônio. Então, esse pecado, né, que nos faz ser do diabo, escravos do diabo, é o pecado mortal. Quando nós contrariamos os 10 mandamentos de Deus, nós estamos dando as costas aos nossos deuses, e naquele momento nós estamos se tornando escravo do demônio. Por isso que São João vai dizer: quem peca é do demônio. O pecado mortal que nos faz servos do demônio é aquele pecado que nós sabemos que é pecado, e mesmo conscientemente, sabendo que é pecado e deliberadamente a gente peca por gostar, por amor, nós estamos pecando mortalmente, né? Nós sabemos que não é para fazer aquela determinada coisa, e mesmo assim nós fazemos, isso é um pecado mortal. Por exemplo, a fornicação, que é a relação sexual do homem e da mulher fora do casamento, né? Pecado mortal. Faltar o domingo à Santa Missa, deliberadamente, você ter consciência que deve ir ao culto, prestar culto ao Senhor no Santo Domingo, e você não vai por um motivo ou por outro, por um motivo banal, você está pecando mortalmente. Pessoas que não amam o pai ou a mãe, que desonram o pai e a mãe,
pecado mortal. Pessoas que desejam a mulher do próximo, pessoas que vivem com a mulher ou com o homem do próximo, adultério, pecado mortal. Pessoas que vivem de segunda união, pecado mortal. Vamos ver, né? Tem todos, qualquer pecado que fira os 10 mandamentos de Deus é um pecado mortal. Você sabe. E você deliberadamente você adere àquele pecado. E mesmo que alguém fale, você duvida que é pecado, né? Mas a Sagrada Escritura fala, a doutrina da igreja fala. E nós, conscientemente, nós teimamos em fazer isso, a gente está pecando mortalmente, né? Então é nesse sentido que existe pecado mortal e que aquele que peca é do demônio, né? Por exemplo, quem rouba, quem mata, né, que tira a vida do outro, quem comete o aborto, está pecando mortalmente, né? Mortalmente. Aí aquela frase que diz assim, todos nós somos pecadores, ela está de acordo com os pecados leves, que são os pecados aqueles que nós não temos controle sobre eles e que não ferem os mandamentos de Deus. Por exemplo, uma discussão entre um irmão e outro, os dois irmãos se amam, né? Eles se respeitam, mas ali teve alguma coisa ali, tal, um diz coisa com o outro, coisinha bobinha ali, se discutir, isso é um pecado leve, né? Depois aí eles se perdoam mutuamente, né? Se falam, mas pecou levemente, então é um pecado leve, entenderam? Deixa eu ver outro pecado leve. Você vai passando na rua, de repente você dá um tropeção numa pedra e aí você fala um palavrão, né? Saiu da sua boca ali naquele momento um palavrão e você, eita meu Deus, falei um palavrão. Ah, pronto, ali é um pecado leve, né? Você pecou, mas foi levemente, né? Coisinha leve. Então, quando Jesus está falando, né, essa questão, eu não vim para os sadios, eu vim para os pecadores, ele está dizendo assim, eu vim para que o pecador se converta, eu vim para que o pecador deixe o seu pecado e siga-me, assim como São Mateus seguiu ele. É assim que Jesus quer que nós sigamos ele, evitando todo e qualquer espécie de pecado mortal. E caso caia, né, por um deslize, caso caia, Jesus nos ensinou a recorrer sempre à confissão, quando ele diz aos seus apóstolos, os pecados a quem perdoardes serão perdoados, os pecados a quem reterdes serão retidos, né? Então é assim, nesse sentido, o pecado venial sempre vai existir na nossa vida, pecado leve, mas o pecado mortal nós temos que evitar, nós temos que zelar da nossa alma e evitar todo e qualquer pecado mortal, como dizia São Domingos Sábio, antes morrer que pecar. Só para me estender um pouco, Jesus aqui ele relaciona o pecado à enfermidade, né? Esse dia a gente viu 4 amigos, né? A gente deduz que sejam 4, né? Uns amigos, né? Alguns amigos carregando outro amigo que não andava, era paralítico, né? Ele não andava, não caminhava. E aí esses amigos chegaram e tinha muita gente na porta da casa onde Jesus estava, e eles entraram e colocaram esse amigo pelo telhado. E Jesus, para curar aquela enfermidade, Jesus diz assim, teus pecados estão perdoados, levante e anda. Então Jesus relaciona aí a enfermidade ao pecado. Hoje também Jesus relacionou o pecado a uma enfermidade, né? Jesus diz, eu não vim para os sadios, né? Os sadios não precisam de médico, e sim os doentes, né? Então Jesus relaciona o pecado à enfermidade. Mas presta atenção. Se Jesus estava lá na casa de Levi e tinha um banquete lá, e as pessoas começam a murmurar porque Jesus estava com Levi e aquelas outras pessoas, né? E as pessoas começam a chamar, mas ele anda com os pecadores e publicanos. Publicanos era tipo assim, uma pessoa, ela vive um pecado mortal publicamente, todo mundo sabe, aí por isso que era chamado publicano.
Então Jesus janta com eles, almoça com eles, o que é, né? Então perceba que ali existe uma festa, existe um banquete, né? Dá pra gente deduzir que fisicamente aquelas pessoas não estão doentes. Dá pra perceber claramente que fisicamente ali está tudo em ordem, está tudo ok, né? Está tudo legal. Aí Jesus diz: mas eu não vim para aqueles que estão sadios, eu vim para os doentes. O que Jesus está falando aí? Jesus está falando da alma. Jesus é o médico da alma. Entenderam? Muitas vezes, amados irmãos, nós quando estamos no pecado mortal, nós não sentimos, né? Mas a alma está doente. A alma está doente. Então ela precisa do médico da alma, que é Jesus. E onde é que nós encontramos esse médico da alma, que é o próprio Jesus? No sacramento da igreja, na confissão, na Eucaristia. Lembrei-me de uma frase, creio que é de Papa Francisco, diz assim, que a igreja, aliás, eu acho que é São João Paulo II, é um deles, diz assim, que a comunhão não é um prêmio para aqueles que foram bonzinhos, não. A Sagrada Eucaristia é um remédio da alma. Todos nós precisamos dos sacramentos da igreja, nós necessitamos. É um remédio para a nossa alma. Então, se você vê aí por aí uma pessoa que ela vai à confissão regularmente, que ela vai à Santa Missa regularmente, não pense que aquela pessoa quer ser mais santa do que os outros, não. Muito pelo contrário, ela se sente tão pecadora que ela não quer se afastar do poder e da misericórdia de Jesus no santo sacramento da igreja, né? Imagine que a igreja é um grande hospital e que ali na igreja só vá pessoas realmente doentes, pessoas que precisam dos cuidados do médico da alma, que é Jesus Cristo. É isso que a igreja é. A igreja é um hospital. Os padres carregam em suas mãos o mesmo poder das mãos chagadas de Jesus. Os poderes que a igreja lhe constituiu, que o próprio Jesus constituiu a eles. Então, quando nós vamos à igreja, nós somos almas peregrinas que estão procurando, né, viver na graça de Deus e que dependem do próprio Jesus nos sacramentos da igreja. Acho que deu para entender, né, meus amados? Deu para entender a mensagem de hoje. Jesus, Ele quer nos curar. E Ele quer nos curar por meio do sacramento, por meio de sua própria força. Agora, nós temos que se reconhecer pecadores, evitar o pecado e procurar a confissão e viver um estado de graça, para quando a morte chegar na nossa vida, a gente esteja em paz, tranquilos, serenos. Talvez o corpo padecendo, mas o espírito forte, a alma forte. É isso que Deus quer para mim e para você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima.